E eu quero abrir essa campanha hoje com você, orando a palavra. E essas canções que a gente canta aqui na igreja, cada uma delas traz de uma maneira muito forte a palavra de Deus. Estava cantando, adorando ao Senhor, e são declarações, são proclamações, é a palavra cantada. E a palavra cantada, ela de fato, ela entra em áreas da nossa vida que não é apenas a nossa emoção que é tocada, mas o nosso espírito se move, se movimenta. Então eu amo adorar o Senhor com canções que não apenas tocam a minha alma. Às vezes é uma música que faz a gente chorar, que faz a gente se alegrar, que mexe com os nossos sentimentos, mas não apenas com o nosso sentimento, mas que move o nosso espírito em direção ao Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então vamos começar essa nova série, orando a palavra. Eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse a sua mão direita comigo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que a Tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Eu creio, Senhor, que a Tua palavra tem poder e autoridade de movimentar os céus e movimentar a terra, quebrar cadeias, mover aquilo que está emperrado, Senhor. Nós cremos. Estamos aqui nesta noite, Senhor, porque nós cremos que o Verbo se fez carne, Cristo se fez carne, Cristo, o Verbo de Deus, a palavra revelada, a palavra encarnada, a palavra manifestada na terra. Nós cremos, ó Deus, que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós estamos declarando, estamos confessando que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra não está morta, mas a Tua palavra vive hoje, Senhor, para se movimentar na nossa casa, na terra, em toda parte, Senhor, onde colocarmos as nossas mãos, onde declararmos a Tua palavra, onde pisarmos os nossos pés, nós vamos, ó Deus, embasados, fortalecidos, autorizados, legalizados pela Tua palavra. E, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Deus, nesses dias que vêm à frente, nessa série que começa hoje, ensina-nos, ó Deus, a orar a palavra, a reivindicar a palavra, a confessar a palavra, a lançar a palavra, Senhor, diante das trevas, diante da enfermidade, diante daquilo que está amarrado, diante daquilo que está atado, diante daquilo, Senhor, que não tem mais nenhuma possibilidade de que a Tua palavra venha liberar milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nosso querido apóstolo não está aqui hoje, está em Curitiba, e ele está ministrando lá desde ontem, com pastores, igreja e tudo mais. Amanhã ele está de volta, mas nós queremos começar essa série debaixo mesmo da certeza de que a palavra de Deus é a espada que o Senhor nos deu, para que nós possamos entrar em toda e qualquer batalha, certos de que o Senhor vai à frente, trazendo a nossa vitória, não por causa dos nossos méritos pessoais, mas porque a palavra dEle vai à frente, amém? Eu quero ministrar essa primeira noite, no texto de Lucas, capítulo 11, versículo 1, e quero te ensinar algumas coisas, quero trazer alguns entendimentos. E hoje, quando eu estava estudando, preparando, terminando de preparar essa palavra, em primeiro lugar, shalom, Deus abençoe você. Eu fui mal educada, eu já entrei aqui no mover. Shalom, Deus abençoe você. Vira para o teu irmão e diga shalom, boa noite. É bom ter você aqui, é você que está online também. Shalom, Deus abençoe. Dê um shalom aí para a nossa equipe que está na igreja online. Vai falando aí no aplicativo, né? Vai falando aí no YouTube, shalom, 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 de onde você é. Deus abençoe você. E hoje, quando eu estava preparando, estudando pela manhã esse texto, estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando a tentação desta série se tornar uma série sobre oração.
Eu comecei aqui a movimentar, a preparar, separei os livros todos que eu queria para essas próximas semanas. E quando eu olhei, falei, Senhor, que tentação ensinar sobre oração. Porque a oração é algo apaixonante. A gente vai falar em alguns momentos durante essa série sobre oração. Mas, na verdade, é mais do que a oração que nós vamos falar nesses dias. Nós vamos falar sobre a oração num outro nível de compreensão, de autoridade, de intimidade, que é orar a palavra. Orar a palavra é fruto de um conhecimento da palavra. É fruto de um entendimento daquilo que está escrito. Não é apenas, não vou dar spoiler, né? Mas não é apenas você ficar pensando em Deus. Não é apenas você deitar na sua cama e ficar falando algumas coisas para Deus até pegar no sono. Não é você estar em algum lugar e falar, ai meu Deus, me ajuda. Não. O Senhor quer nos tirar desse modo, sabe? Desse modo automático. Desse modo, às vezes, religioso. Desse modo muito superficial. Para nos aprofundar um pouco mais no que diz respeito às nossas necessidades, aos nossos anseios, às nossas adversidades. Porque, querido, quero te dizer uma coisa. A sua vida espiritual é muito mais complexa. A sua vida cristã tem muito mais valor do que uma necessidade, uma causa que você tem na justiça ou no seu dia a dia pessoal. Às vezes eu converso com pessoas no Instagram, aconselho, no WhatsApp, e a gente fala ali um pouco com algumas pessoas, e eu vejo que existem causas. Essa semana eu acompanhava uma pessoa, não sei se ela está aqui ou não, mas eu acompanhava uma pessoa que a causa dela era urgente. No momento da palavra que o Senhor me deu a ela, foi, olha, a sua causa é urgente. Mas o Senhor não quer apenas se ater a resolver as nossas urgências. Talvez você chegou aqui na igreja por uma urgência, por uma necessidade. É como quando você tem uma crise renal, ou quando você tem uma crise lá de pressão alta, ou quando você tem uma taquicardia, quando você tem alguma coisa e você vai para o hospital para emergência. Você chegou ali e você foi medicado para que você não morresse, para que a sua dor fosse removida, para que você pudesse ficar em um estado melhor. Mas quando você sai dali, o que o médico diz para você? Procure um especialista para tratar de fato das causas dessa enfermidade, dessa dor, dessa crise, porque você não tenha novas crises. Então eu penso que muitos de vocês vieram para a presença do Senhor por causa de uma emergência. Foi um pronto-socorro. Alguém lhe trouxe, alguém disse, olha, vai lá na igreja, ouve uma palavra, e você na sua emergência veio, se assentou aí, veio na frente na hora do apelo, porque você disse, meu Deus, eu preciso disso. Talvez numa campanha de cura, no Randy Clark, e em alguma das conferências que a gente teve lá no carnaval, alguma coisa que lhe movimentou na emergência a você vir para a presença do Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor usou uma emergência para que você não morresse. Se você já foi para a emergência no hospital, no meio de uma crise, e ali você foi, o médico disse, olha, se você demorasse mais uma semana para vir, você ia morrer. Olha, se você viesse mês que vem, ou se você ficasse em casa tomando um comprimidinho, fazendo uma compressa, eu não ia me responsabilizar por aquilo que viria. E talvez, de fato, querido, você está aqui hoje porque você foi socorrido na sua emergência. Mas o Senhor tem algo mais para você. O Senhor não quer que você viva de emergências em emergências. O Senhor quer, de fato, que você viva uma vida em abundância. Uma vida abençoada. Uma vida frutífera. Uma vida fortalecida na palavra, fundamentada na palavra. Um crente em Jesus capaz de dar testemunhos da sua fé. Capaz de levar outros a conhecer o Deus que você conhece e a reproduzir aquilo que você tem recebido do Senhor. Isso é igreja.
A igreja não é um pronto-socorro espiritual. Embora muitas vezes a gente fala, né? Olha, você que está aqui hoje, que está passando por lutas, por adversidade. Parece que todo mundo passa por lutas. Às vezes você vai falar, meu Deus, eu não dá para eu vir à igreja todo dia, porque eu não estou doente, eu não estou me separando, eu não estou endividado, eu não uso droga, nunca matei, nunca roubei, sabe? Nunca fui para religiões estranhas. Enfim, para que eu vou para a igreja então, se eu estou tão bom? Então a gente corre o risco de muitas vezes achar que a igreja é um pronto-socorro espiritual. Não. A igreja é o corpo de Cristo, o qual nós chegamos aqui cheio de feridas, pecados, enfermidades. De fato, você vem como você está, mas você não pode permanecer da mesma maneira. O Senhor começa a movimentar na nossa vida, tirar os escombros. Às vezes Ele quebra tudo e faz tudo novo. Então, a cada série, a cada palavra, permita que o Senhor movimente você em direção a Ele. Permita, minha irmã. Permita, meu irmão. Porque o Senhor quer te usar nessa terra. Nós temos muitos sinais de que nós estamos vivendo os dias finais da igreja nessa terra. Sabe, eu era um pouco meio que incrédula nisso. Eu achava que ia demorar muito ainda. Mas a cada dia, a cada notícia, a cada situação, a cada novo evento que acontece na terra, a gente percebe que nós estamos vivendo os dias finais. Então, o Senhor quer, de fato, te usar nessa terra. E a oração é uma atitude de quem crê. A oração é a atitude de quem crê. Vamos lá em Lucas capítulo 11, no versículo 1. Agora eu estou de óculos, porque realmente fiz 35 anos. Agora, no dia 22 de março. E eu falei que eu ia passar no parque, antes de inaugurar a igreja da Flórida. A oração de vocês fez com que chovesse no dia do meu aniversário. E eu não fui no parque. Mas eu vou cumprir meu propósito, viu? E não me perguntem do presente do apóstolo, porque eu não posso expor ele. Ele não trouxe nada para mim. Irmãos, isso já deu B.O. Não foi da minha parte para ele, foi da parte de vocês. Obrigado a todos que ficaram perguntando para ele: apóstolo, o que você trouxe para o apóstolo da França? Nada. Veio falando que trouxe lá como chama, os macaruns, mas foi tudo presente das pessoas lá. Ele não trouxe nada, está me devendo, mas olha, você não tem noção como isso vai ficar caro. Mas vamos lá. Vou escolher qual moeda que eu vou cobrar. Acho que eu vou cobrar em ouro, que a traça não corrói. Vamos lá. Lucas capítulo 11. Até sair do espírito aqui. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso me levantar para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver de necessidade. Quer dizer, toma logo, vai dormir, vai dar para os seus amigos que eu quero dormir. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Queridos, esse texto aqui não é o texto que ensina sobre a oração do Pai Nosso, tá? Ele está lá em Mateus,
capítulo 5, no final do Sermão da Montanha. Então, talvez você olhou aqui uma oração do Pai Nosso resumida, você pensou, cadê a oração do Pai Nosso inteira? Ela está lá no final do capítulo 5 de Mateus. Aqui, a tônica desse texto, que me chama muita atenção, é o pedido dos discípulos para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Sabe, queridos, esse pedido dos discípulos nos ensina uma coisa importante. Oração precisa ser aprendida por nós, como filhos, como discípulos, como servos. Nós entramos nessa nova série. Eu acredito muito que essa série vai movimentar a nossa vida espiritual de uma forma sobrenatural. Por quê, apóstola? Porque ela vai nos ensinar a orar e também ver o movimento de Deus através da oração. Porque às vezes nós oramos. Quando alguém pede para mim, apóstola, ora por mim, por essa causa. Eu sempre falo, olha, eu vou estar orando, mas quando você tiver a sua resposta, por favor, compartilhe. Por quê? Porque é importante para nós vermos o movimento de Deus através da nossa oração. Então, eu creio que nós vamos aqui nesses dias, nessas próximas 6 semanas, né, contando com hoje as 7 semanas, nós vamos aprender sobre orar. Mas não apenas num aprendizado técnico, de instrução, não é uma escola de oração, mas nós vamos aprender alguns princípios importantes, principalmente o princípio de orar a palavra de Deus, liberar a palavra diante daquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos necessitando, aquilo que nós estamos intercedendo. Então, nós vamos buscar como orar a palavra de Deus, aplicar a palavra, mas principalmente nessas próximas 7 semanas, eu quero encorajar você a trazer na presença do Senhor aquilo que tem sido de fato a sua causa de oração. Para que o Senhor possa te dar palavra. Para que o Senhor possa te ensinar como orar por essa causa. Eu creio que daqui 7 semanas, quando terminarmos essa série, você vai de fato saber o que Deus quer fazer em relação à sua causa. Você vai ter respostas de Deus. Você vai ver Deus agindo. O seu coração vai se aquietar diante daquilo que você está vivendo como uma ansiedade em relação a uma causa, alguma situação familiar, enfim, aquilo que lhe motiva, aquilo que lhe impulsiona a orar. Tiago, capítulo 4, no versículo 2 e 3, diz assim: nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Sabe, esse texto, ele nos chama a atenção. Pedis e não recebeis. Às vezes a gente começa um projeto de oração achando assim, Deus tem a obrigação de responder a minha oração. E olha, detalhe, debaixo da expectativa daquilo que eu de fato desejo. Certo? Você já orou por cura diante de alguém que estava enfermo? Sim. Você orando por cura, aquela pessoa não foi curada e morreu? Sim. E aí você ficou frustrado, porque a sua oração, qual era o seu pedido? Qual era a sua expectativa? De cura. A cura se manifestou? Não. Será que Deus não respondeu? Não necessariamente. Porque às vezes nós oramos por algo e queremos que Deus faça, nós acreditamos que a resposta de Deus é aquilo que nós estamos desejando. É interessante isso. É quando um filho chega para o meu pai e fala, pai, me dá R$200. Você fala, não. Como assim? Pai, eu posso ir em determinado lugar? Não. Mas como assim? Ah, você não me pediu? Quando a gente pede algo, a gente tem direito de dizer sim, não, talvez, não é agora, é mais para frente. Pai, posso dirigir o seu carro? Não. Por quê? Porque você tem 14 anos. Quando você fizer 18, tirar sua carteira, e depois você tiver um tempo já
de prática. Você pode pedir para o seu pai, falar: pai, por que quando eu tinha 14 anos você não me deu? Ele vai falar: porque não era tempo. Você não estava pronto para fazer isso. Então, às vezes nós pensamos que a resposta de Deus das nossas orações, ela de fato é segundo a nossa expectativa. Mas o texto que nós lemos diz: nem sempre o que eu peço, eu vou receber. E aqui é muito claro. O que a palavra de Deus diz? E há duas coisas interessantes que Deus fala na sua palavra: pedir mal, e outra coisa é oração interrompida. Você já ouviu esse termo? Oração interrompida? Quem já ouviu aqui esse termo? Orações interrompidas. Então nós percebemos aqui, o que a palavra de Deus quer dizer com pedir mal? Pedir mal tem a ver com a motivação. Tem a ver com a forma que vemos Deus quando Ele não dá aquilo que nós queríamos. Então, eu estou pedindo mal, por quê? Talvez porque aquilo que você quer não é tempo. Talvez porque aquilo que você quer não é legítimo. Senhor, eu quero muito, Deus, que o Senhor faça com que determinada pessoa se apaixone por mim, mas ele é casado. Por mais piedosa, crente, por mais jejum que você faça, por mais que o seu coração seja, contrito, você vem para o altar, você ora em línguas, mas a sua oração não tem legitimidade. Você não tem por que orar por algo que você não tem legalidade naquilo. Então, nem sempre Deus nos dá aquilo que queremos. E o Senhor diz: olha, você está pedindo mal, você está pedindo errado. Você está pedindo por uma causa que não lhe pertence. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus continua sendo Deus, independente da sua resposta às nossas orações. Você já cantou isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Amém? Agora, isso pode ser uma canção que te faz chorar. Mas será que é algo que você pode entender e dizer: amém, Jesus? Eu te amo mesmo que se o Senhor não me der. Mesmo se o Senhor não curar. Mesmo se o Senhor não fizer, eu continuo te amando? Agora o Senhor fala também sobre orações interrompidas. Quando que as suas orações são interrompidas? Quantos casados nós temos aqui? Quantos esposos, maridos? Levanta a mão. Sabe quando que a sua oração é interrompida? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, quando você maltrata a sua esposa. É engraçado que não fala da esposa maltratar o marido. Fiquei feliz. Olha o texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Para quê? Para que não se interrompam as vossas orações. Então, as nossas orações podem ser interrompidas. E aí, de fato, eu creio aqui, não é só do homem. Sabe, quando, às vezes, você, minha irmã, é uma mulher de muita fé, muito piedosa, muito crente, mas maltrata seu marido. Sabe, é uma pessoa difícil, de difícil convívio. É uma vizinha ruim. É uma nora. É uma sogra. É uma cunhada. É uma funcionária. É uma pessoa que vive em contenda, maledicência. Vive sempre arrumando uma confusão. E aí, quando chega na igreja, você quer orar por alguém, você quer que a sua oração seja respondida. A Bíblia diz que quando nós maltratamos os outros, as nossas orações são interrompidas. Quero te perguntar nesta noite, como são suas orações? As suas orações são fundamentadas numa necessidade, num desejo?
Suas orações são fundamentadas numa vaidade, numa aflição, numa causa, numa angústia, numa guerra, numa dor, numa gratidão por algo que o Senhor fez. Sua oração ou sua vida de oração, ela é sólida, independente da causa ou da circunstância. Oração, querido, é a respiração do nosso espírito. Quando você está, a gente teve aí o Covid e tudo mais, e algumas pessoas tiveram um Covid muito grave, muito sério, passaram por problemas respiratórios, ficaram internados. Você sabe muito bem o que é isso. Oração, sabe, é o respirar. A oração é o respirar do teu espírito. E quando você tem saúde espiritual, você flui na sua vida de oração. Agora, quando você está em pecado, quando você está ressentido, quando você está magoado, quando você está ferido, quando você está irado, quando você é maledicente, quando você tem um monte de brecha na sua vida, a sua oração, ela fica, sabe, amarga, ela fica angustiada, ela fica oprimida, ela fica chorosa, ela fica abafada diante do Senhor. Quando eu oro, e agora eu entro aqui, quando eu oro a palavra de Deus, eu dou autoridade, eu dou legitimidade à minha oração. Vamos repetir comigo isso? Quando eu oro a palavra, diga comigo. Eu dou autoridade e legitimidade a ela. Quer dizer, quando eu oro a palavra de Deus, eu estou tornando legítima a minha oração. Ah, apóstolo, mas então se eu não orar a palavra, eu não vou ter legalidade? Pode ter, claro que você vai se familiarizando com a palavra e você vai declarando a palavra. Eu nem estou dizendo que você tem que ficar orando com a Bíblia aberta ou com a Bíblia no braço, não é isso. Eu estou dizendo que quando você sabe o que Deus diz acerca da sua causa, você pode ter certeza e convicção de que a sua resposta virá. Talvez não no seu tempo, mas ela vai vir da boca do Senhor. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela vai se manifestar sobre a sua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O Senhor cumpre esta palavra. Cumpre esta palavra. O Senhor não tem compromisso com os teus sentimentos, mas Ele tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com os teus desejos, mas Ele tem compromisso com a palavra dEle. Ele não tem compromisso com as nossas vaidades, com os nossos sonhos, com os nossos caprichos. Ai, apóstolo, eu não vim para ouvir isso, mas é verdade, irmão. Não adianta você ficar ali orando por algumas coisas, porque, sabe, claro que é bom esvaziar a alma. É bom se derramar na presença do Senhor. Não quero tirar, não quero roubar isso de você. Eu não quero roubar essa alegria de ter um Deus, um Pai, que você pode chegar com as coisas mais, sabe, pequenininhas, deitar no colo do Pai e falar: Senhor, hoje eu estou tão cansada. Ah, Senhor, hoje o dia foi tão difícil no meu trabalho. Ah, Senhor, eu não estou suportando mais essa situação. Ah, Senhor, eu estou tão feliz, eu te amo. Sabe, eu não estou tirando essa oportunidade que você tem de ter Deus como seu Pai Celestial, que te abraça, que te toma no colo, que te toma pela mão, que te conduz. Ah, e tem tantas poesias cantadas aí. É o Deus que dança, é o Deus que pega no colo, é o Deus que roda. Tempo atrás tinha tanta música. Era o Deus que você chama de Pai, o Deus que você chama de Papai, o Deus que você chama de Senhor, o Deus que você chama de Rei. Ah, eu não sei qual é o seu grau de intimidade na presença do Senhor. Mas Deus tem compromisso com a sua palavra, não com as nossas queixas. Deus não tem compromisso com as nossas dores, com as nossas escolhas. Quantas vezes, meu querido, nós queremos as nossas orações, é a gente expondo para o Senhor as nossas más escolhas que fizemos no decorrer da nossa vida. E nós queremos que a nossa oração é: Senhor, conserta.
o que eu fiz. Conserta os meus erros. Conserta, Senhor. Ai. Sabe? Aquele filho que diz para você assim: mãe, aceitei o negócio. Eu me lembro uma vez, apóstolo não daqui, eu posso contar. Eu lembro uma vez, eu tinha acho que uns 15 anos, tinha feito 15 anos. E o Zac não pode ouvir isso porque lá em casa tem uma regra de idade de namoro. Mas eu tinha uns 15 anos e eu arrumei um namoradinho. E ele foi lá em casa, num feriado de 7 de setembro. Depois da gente ter feito aquela, antigamente saía, né? Na escola, marcha, aquela coisa toda. Eu cheguei, acordei cedo, fui para a escola, fui para a rua, marchamos, não sei o quê, voltei, almocei e fui dormir. Aí deu umas 2, 3 horas da tarde, chega o pretendente. O sujeito. Tocou a campainha, e minha mãe, Silvia, fulano, eu falei, não, mãe. Mãe, fala que eu estou com dor de cabeça, fala que eu morri, fala que estou vomitando, fala alguma coisa, mãe, por favor. Eu não. Minha mãe, não. Você arrumou um namorado, você vai lá e fala para ele que você não quer. Às vezes a gente faz isso. Sabe o filho que chega para... Mãe, vai lá, por favor, mãe, fala que eu não estou, mãe. Ou se não chega para alguém, olha, por favor, paga essa dívida para mim. E não foi você que fez. Não foi a sua mãe, não foi seu pai, não foi seu marido, não foi seu... Sabe, tem escolhas que a gente fez. E a gente dobra o nosso joelho e fala, Senhor, em nome de Jesus, conserta isso que eu fiz. Fala que eu não estou, fala que eu morri, fala que eu não tenho. Convence aquele sujeito, Senhor, a me esquecer, me mira e me erra. E a gente fica, Senhor... Eu falei o que eu não podia para o meu marido. Senhor, vai lá agora, envia teu anjo. Toca no coração dele para ele me perdoar. Não, minha irmã, você vai lá. E dá um jeito. Porque às vezes a gente quer isso. A gente acha que oração é Deus consertando aquilo que nós destruímos com as nossas próprias mãos. Orar a palavra. Por isso, quando nós estamos na palavra, Deus fala o que eu tenho que fazer. Para ter a restituição, para ter o conserto, para ter o pecado perdoado, para ter restauração, para ter prosperidade, para ter cura, para ter vida em paz. Sabe, tem gente que vive numa perturbação, tem gente que fica atribulado o tempo todo, ele acorda atribulado. Ele tem cara de atribulado. Tem gente que acorda de manhã, dá um nó no cabelo, pega a primeira roupa que vê de qualquer jeito. Você olha para ele, você pensa, meu Deus, quantos será que tem com ele? Porque é uma tribulação. Acordou atrasado, o relógio tocou, você não acordou, você já deu um chute no cachorro. O cachorro não pode agora, você chuta o marido, mas não chuta o cachorro. Você briga com todo mundo e você sai atribulado na sua vida. Sabe, queridos, orar a palavra nos ensina muito a ter respostas, direção, a colocar nossa vida em ordem. A nossa casa em ordem, as nossas finanças em ordem, a nossa vida emocional, a nossa vida mental, sabe, a nossa espiritualidade, a boca, controlar a língua, controlar o tom de voz, controlar a violência nas palavras, nas mãos, nos pés, no olhar. Tem gente que tem um olhar violento. Tem gente que tem uma linguagem violenta. Tem gente que tem um tom de voz. Não, eu não estou brigando, mas o seu tom de voz é endemoniado. Tem gente que não está endemoniado, mas a voz dele está endemoniada. O olhar dele, ele olha para você, parece que ele vai te secar. Não precisa falar nada, já secou você. Você sai... se benzendo, se batendo, você sai assim, sabe? O sangue de Jesus tem poder, mas você crê que o sangue de Jesus tem poder mesmo? Porque às vezes a gente até fala, né? Usa isso como
Uma coisa assim, de qualquer maneira, queridos, o sangue de Jesus nos umbrais da nossa vida. Onde eram os umbrais? Numa porta. Pensa bem, sabe, na nossa testa, nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos sentidos. O sangue de Jesus nos blindando a mente, os pensamentos, as atitudes, de fato guarda você de todo o ataque do diabo contra a sua vida. Então, orar a palavra é a segurança que nós temos que aquilo pelo qual estamos orando está debaixo da vontade de Deus e no tempo oportuno Ele trará a resposta. Amém? Então, eu oro a palavra e a palavra me traz a segurança. Isso mesmo, minha filha, continue orando por isso. Porque a palavra do Senhor diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, até o final dos meus dias, eu vou orar. Ah, Senhor, eu tenho uma promessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, você pode orar por isso. Você pode reivindicar. Um dia eu falei com uma mulher. Me desculpe aqui se você não compreender muito bem isso. Mas eu fui atender uma pessoa, uma mulher crente, uma mulher da igreja. E ela dizia assim: apóstola, meu marido saiu de casa para viver com outra pessoa. Ela chegou nessa condição. Saiu de casa já há 2 anos, vive com uma pessoa, não sei o quê. Eu falei assim: olha, vocês são divorciados? Não. Ele é casado com outra pessoa? Não. Tem filhos? Não. Então, minha irmã, você está na sua legalidade. Esse marido ainda é seu. Ora por ele, guerreia por ele, vai atrás dele, e, sabe? Até o Senhor lhe trazer resposta. Se ele se divorciar, porque quer viver, então, amém, você dá a legalidade para ele. Mas ela estava na legalidade, ela estava na lei. Quem é a esposa? Ela. Ah, pastor, tem concubino, os advogados vão matar ela. Tem concubino, tem não sei o que lá, não sei, nem entendo nada disso, eu vou na Bíblia. O marido é meu e eu vou orar enquanto, sabe, enquanto ele me pertencer. E orou, e restituiu, restaurou o casamento, glória a Deus, aleluia. Mas às vezes a gente está lá, ai, meu filho, né, fez 18 anos, agora ele é dono do nariz dele. Chega a hora que ele quiser, traz quem ele quiser para dormir aqui, né, em casa. Espera aí. É seu filho. Está debaixo do seu teto. Quem põe a comida na casa é ele, é você. Quem cuida dele é você, a responsabilidade está sobre você. Ah, mas meu filho tem 16, eu tenho que... Ai, a minha filha tem 14 anos, apóstolo. Ela é tão rebelde, ela não me obedece. Então, você faz uma coisa para ela. Ela quer tanto ser independente. Vai lá, ainda pode fazer isso, pode... emancipar? Aí, agora eu vou procurar os advogados, agora me convém. Emancipa. Um dia eu falei lá em casa que eu não era boazinha não, gente. Vou te confessar, eu não posso falar muito do passado. Eu tinha uns 14 anos, antes de fazer esses 15 anos. E eu lá com a minha mãe, aquela coisa rebelde, falei: mãe, eu vou embora de casa. A mãe: por quê? Vou morar na casa da Cláudia. Por que na casa da Cláudia? A casa da Cláudia, ela pode fazer o que ela quer, ela pode sair para onde ela quiser. A mãe dela é separada, ela pode namorar, ela pode sair à noite. Eu não podia nem sair à noite, nem namorar, não podia fazer nada. Era crente, tinha que ir para a igreja. E a Cláudia é livre. A mãe: tá bom. Faz sua mala. Tchan, tchan, tchan. Eu acho que não foi na primeira vez, acho que na segunda ou terceira, já estavam cansadas das ameaças. Então, vamos lá. Ela conhecia a mãe da Cláudia, que era a Vilma. Olha só, que dupla. Fez minha mala, eu fiz minha mala, botei aquela mala, aquela coisa. Assistia muito Sessão da Tarde, né? Peguei a mala e fui feliz. Minha mãe do meu lado, era no prédio do lado. Sabe aquela coisa, você saiu de um prédio e foi para o outro? Eu entrei na casa. Aí sentamos lá, as 4. E ela devia ter combinado com a mulher, né? Porque ela começou a me falar quais eram as regras da casa. E ela falou assim: não, Silvia, pode ficar aqui, não tem problema. Só que aqui a Cláudia trabalha. Ela paga a luz, ela paga isso. Então, cada um aqui em casa, nós somos 3, não tem um homem aqui em casa.
Então, cada um paga uma coisa. E como só tem 2 quartos, você vai ter que dormir na sala. Na sala não tem guarda-roupa. Na sala não tem gaveta. Sua roupa vai ter que ficar na mala. E aqui a gente não toma café da manhã. Cada um sai cedo para trabalhar. E ela começou a dar a lista de tudo que tinha na casa. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus. Eu olhei para minha mãe e falei, não, mãe, vamos embora. Vou voltar para casa. Voltei para casa, nunca mais eu falei para ela que eu queria ir embora de casa. Por quê? Porque foi colocada responsabilidade. Aí você tem um filho de 14 anos, a pessoa faz o que quer, como quer, a hora que quer, e você entrega tudo que tem. Então, nós temos legalidade no mundo espiritual. Diante da nossa casa, você é homem, você é o sacerdote, você é o provedor, você é o abençoador. Você traz o cunho espiritual para dentro da sua casa. Ah, pastor, mas eu sou novo convertido, eu nem sou muito convertido ainda. Eu estou no caminho, estou no processo, não importa. Quando Deus olha para a sua casa, Deus olha você, homem da casa, você pai da sua família. O Senhor olha para você como cabeça. Então não seja um descabeçado. Tenha a cabeça no lugar. Em Cristo Jesus, como Senhor da sua vida. E a Bíblia diz que você deve trazer o cunho de autoridade sobre a sua família. As esposas têm a sua função e o seu papel. Os filhos, cada um tem a sua parte ali. E a palavra do Senhor nos ensina que quando nós oramos, o Senhor respalda a legalidade que nós temos na palavra. Isaías capítulo 55, no versículo 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu querido, minha querida irmã, toda palavra que sai da boca do Senhor, tudo que está escrito na palavra do Senhor, liberada sobre a sua vida, ela não voltará vazia. Ela tem um sentido, ela tem um propósito, ela tem um cumprimento. Você pode buscar em Deus a palavra que está aqui, para ser a promessa que valida a sua casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Diga comigo, a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Aleluia. Então, quando eu começo a orar, eu não começo a orar pensando nas impossibilidades, na dificuldade. Sabe, é como se você chegasse para um mecânico especializado numa área do seu carro, e você chegasse para ele e você começasse a dizer: olha, eu não sei se você vai saber o que é o negocinho aqui que está não sei o quê. Sabe, você começa a explicar, nem você sabe. Então, às vezes a gente começa orando assim. Deus, que é o Criador, o Senhor da casa, o Senhor da família, o Senhor dos nossos filhos, aquele que é reconciliador, aquele que é restaurador, aquele que é perdoador, o Senhor sabe todas as coisas. A gente diz assim: Senhor, eu não sei se o Senhor sabe bem, mas às vezes nem você sabe. Nem você sabe explicar para Deus o que você quer. Mas o Senhor, diz na Bíblia, a palavra ainda não me chegou à boca, e o Senhor já a conhece por completo. Sabe aquela coisa que você chega para Deus e fala: Senhor, eu nem sei o que eu estou sentindo. E Deus fala: eu sei tudo. Não só sei o que você está sentindo, como eu vou me aprofundando naquilo que você está sentindo, e eu vou na raiz que está causando esse sentimento. Se for maligno, eu repreendo, quebro e cancelo.
Se for alguma coisa a ser tratada, eu vou te revelar e vou cuidar de você. Eu vou trazer não apenas cura, mas eu vou trazer, luz. Eu vou trazer vida, eu vou trazer frutos. Então a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Por isso, quando você ora, você pode começar com a resposta. Segundo lugar, as orações firmadas na palavra, elas são diretas, objetivas e carregadas de vida e fé. Sabe, meu irmão? Se eu fosse Deus, eu ia ficar muito triste da pessoa ficar chegando. Senhor, sabe? Eu sei que eu sou pó. Eu sei que eu não sou digno. Eu sei, Senhor, que não tem nada bom em mim. Senhor, olha, nem eu bem sei explicar para o Senhor. Você já viu uma pessoa que é prolixa na conversa? Ela quer te pedir um negócio e ela fica, não, mas sabe, é que eu sei que você é muito ocupado, eu sei que você tem não sei o que lá, eu sei que você não é uma pessoa assim tão abastada, e você fica olhando. Fala o que você quer. Vamos, desenrola o rolo. Seja específico, seja objetivo. Você dá uma super volta. E aí no final você diz assim, mas se não der, não precisa. Você gastou 15 minutos tentando falar para a pessoa alguma coisa, e no final você diz, mas se não der, eu vou entender. Se você quer alguma coisa diante do Senhor, apóstolo, então com Deus eu tenho que ser curto e grosso? Não. Mas seja objetivo. Já ajuda bastante. Eu sei que ainda a palavra não te chegou à boca e o Senhor já sabe tudo a seu respeito. Mas às vezes nós é que precisamos saber. Sabe quando Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Senhor, não sei, se o Senhor tiver alguém que o Senhor conhece, que pode dar um jeito de vir aqui, balançar as águas, né? O Senhor é mais perto dos anjos, diz que o Senhor é Deus, o Senhor tem lá um negócio com os anjos bem de próximo. Dá para mandar um aqui, que olha para mim e fala, você que está aí há 38 anos esperando, eu estou balançando a água para você cair. Mas também, Senhor, aproveita e manda alguém para ir lá, para me ajudar a entrar na água, porque eu não vou ter ninguém para me ajudar. E a gente fica dando explicação, a gente fica tentando ajudar Deus. A gente fica tentando fazer o que a gente gostaria que Deus estivesse fazendo. Essa semana eu fui orar, uma irmã veio com uma situação bem delicada, familiar, e eu olhei para ela, e Deus me deu uma palavra. Eu falei, minha irmã, confia e descansa. Deus me deu essa palavra para ela. Confia e descansa. Ela, como assim? Eu falei, confiar é entregar e saber que Deus vai fazer melhor do que nós. Não é? Isso não é confiar? Se eu confio meu carro para o pastor Lucas dirigir, daqui até tal lugar, vai me levar até São Paulo. Então está aqui, pastor Lucas, você vai dirigindo? Vou dirigindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Eu vou fazer minhas coisas, eu vou descansar. Agora, eu não vou ficar dirigindo com ele. É horrível. Você está dirigindo e a pessoa está muito perto do caminhão. Está do lado. Marido é mestre nisso, né? Está freando muito. Olha isso aqui lá. Você quer? Para aqui e vai dirigindo, né? Às vezes Deus tem vontade de falar isso para a gente. Você quer fazer? Então vem no meu lugar, seja Deus e faz. Porque às vezes a nossa oração é assim, a gente não quer saber o que Deus pensa. A gente quer fazer com Deus, fazer por Deus, fazer o que a gente queria que Deus fizesse, mas Deus não está fazendo, deixa eu dar uma ajuda para Ele. Quando eu confio, eu descanso. Confiar é saber que Deus pode fazer melhor do que eu e no tempo dEle. Porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Orações que se concentram nos meus sentimentos, elas são subjetivas, são carregadas de incertezas, condições e conflitos. A maioria das nossas orações são desabafos. Sabia, queridos? A maioria das nossas orações são queixas, insatisfações. Nós ficamos contando para Deus aquilo que Ele já sabe.
As nossas orações, muitas vezes, é o abrir do nosso coração num pedido de socorro. É uma comunicação das nossas necessidades, das nossas frustrações. A gente está comunicando Deus da nossa, sabe, da nossa incredulidade, das nossas dúvidas, dos nossos medos. Às vezes a nossa oração é uma sequência de lamentações. Ô, meu irmão, como eu disse agora há pouco, você pode derramar as suas dores na presença do Senhor, mas essa não pode ser a última pauta da sua oração. Você consegue entender isso? Você pode se derramar na presença do Senhor. Você pode chorar na presença do Senhor. Vá lá em Ana, 1 Samuel, ela fala isso, o livro começa assim. Ana no altar se derramando a sua amargura. Tanto, ela estava tão angustiada, tão atribulada, tão afligida. Como eu disse aquela hora, que deu um nó no cabelo, falou, eu vou para a igreja. Que quando ela estava no altar lá, chorando, o pastor olhou e falou assim, o sacerdote olhou e falou assim, essa mulher está bêbada, está meio doida. Ela está muito atribulada. E quando ela falou, não, eu estou cansada, eu estou amargurada, eu estou sobrecarregada, eu sou estéril, eu quero um filho, eu estou enciumada, eu estou irada, eu tenho raiva do meu marido, eu tenho raiva da mulher que mora lá em casa, que tem um monte de filho, eu estou angustiada. Ela derramou suas dores no altar. Mas ela abriu seus ouvidos para ouvir o que Deus tinha para ela. E Deus deu uma palavra para ela. E ela tomou daquela palavra. E aquela palavra entrou na vida dela de tal maneira. Ela tomou posse daquela palavra. Que ela não saiu grávida do altar. Mas ela saiu e o seu semblante já não era mais o mesmo. Sabe, meu irmão? Talvez, ao derramar-se na presença do Senhor, você se levanta e ainda a resposta não chegou. Mas você já não é mais o mesmo por dentro. Você agora tem uma convicção. Quando eu oro a palavra, o Espírito Santo coloca convicções dentro do meu coração, dentro do meu espírito, dentro da minha alma. Se você quer ver Deus agindo, se você quer promover milagres na sua vida, você precisa buscar na palavra de Deus a resposta para o seu milagre. Você precisa fazer da palavra de Deus a sua fonte de expectativa, a sua fonte de promessas. Não ficar indo para lá, indo para cá, indo para um lado, indo para o outro, abrindo no meio de abrindo em qualquer página para tentar ouvir uma palavra que possa trazer uma paz no seu espírito. Não, meu irmão. Busque em Deus, pegue um livro inteiro da Bíblia, vai lendo, vai sublinhando, vai riscando, vai orando, dizendo, Deus, fala comigo, porque eu quero ouvir a tua voz e a tua direção. Confirma, Senhor, o que tu queres para a minha vida. Nós não podemos reivindicar aquilo que nós não conhecemos. E nós não podemos esperar diante daquilo que nós não sabemos se vai vir ou não. Por isso, quando eu vou na palavra, eu crio convicções e expectativa. Hello, olhe para mim. Quando eu vou na palavra, a minha oração firmada na palavra, ela me dá convicção e ela me dá expectativa. As nossas próximas 7 semanas, eu creio, pode transformar a sua oração numa experiência sobrenatural de fé e milagres. Eu creio nisso. Eu creio que o que Deus tem para você nos próximos dias vai ser uma intimidade por meio da oração e da palavra, que vai contagiar você de uma forma sobrenatural. Existem princípios que vão revolucionar a sua vida espiritual. E eu creio que cada quarta-feira, um desses princípios será ministrado sobre a sua vida. E você vai crescer na sua fé. Você vai crescer na palavra. Você vai crescer na intimidade. Você vai mergulhar em Deus. Você vai ver Deus respondendo orações suas que estavam há muito tempo, congeladas ali, ou engavetadas. Por quê? Porque faltava fé, faltava convicção, faltava uma palavra para tirar. Sabe quando Jesus diz lá para Lázaro, Lázaro, sai para fora. Parece até um negócio assim, né? Mas vem para fora, sai do sepulcro, sai aí desse túmulo. Sabe, queridos? Às vezes você está precisando abrir a sua boca e liberar uma palavra
para que o seu milagre saia do túmulo. Em nome de Jesus. Eu creio que as próximas 7 semanas serão determinantes para você. Mas o que eu quero te dizer, a primeira delas é: mergulhe na palavra. A oração firmada na palavra faz toda a diferença. Orar é uma atitude daquele que crê. Não só daquele que acredita, crê. Crê. Fé é a certeza daquilo que se espera. Daquilo que se espera. Você não crê com sentimentos. Você crê pela palavra. Na convicção. Sabe, irmãos, quantos de vocês já foram a um lugar em busca de uma resposta? Talvez um advogado, talvez um médico, talvez um professor. Quantos de vocês já foram a algum lugar buscar uma resposta? E quando você chegou lá, aquela resposta não foi a que você queria ouvir. E você saiu dali completamente vencido. O Espírito Santo me mostra que há muitas pessoas aqui que amam ao Senhor Jesus, mas que têm sido vencido por por orações não respondidas. Orações não respondidas. Se sente um crente frustrado. Ah, apóstola, eu já coloquei o meu pedido em tantas atas de oração. Quem aqui já colocou uma causa numa ata de oração? Das 12 horas aqui. Fica com a mão levantada só um minutinho. Desses que estão com a mão levantada, quantos ainda não viram a sua resposta? Continue com a sua mão levantada. Eu também. Tem coisas que eu já trouxe aqui no altar. 1 ano, 2 anos, 3 anos. E ainda não vi a resposta. Ah, apóstolo, mas se você que é apóstola está sem, imagine eu, vou ficar 15 anos esperando. Não, irmãos. A mesma expectativa que eu tenho, eu quero que você tenha. Deus fará no seu tempo. Eu tenho promessas e eu tenho a palavra. A palavra que guarda as promessas. Aquele que é fiel para cumprir cada um desses preceitos. É a palavra que sustenta a sua oração. Não é o seu sentimento, irmãos. Porque às vezes dá uma vontade de desistir. De pessoas, de causas, de questões. Será que é só eu que tenho vontade, às vezes, de desistir de algo que a gente está orando por muito tempo? Quem já pensou em desistir? Levanta a mão. Estou levantando até a Bíblia. Mas sabe o que não nos permite desistir? É a certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel. É fiel. É fiel, o Senhor é fiel, a palavra diz que Ele é fiel. O meu Deus é fiel mesmo que eu não veja, o meu Deus é fiel mesmo que eu ainda não tenha, o meu Deus é fiel mesmo que eu ainda não recebi, mesmo que a porta ainda não se abriu, mesmo que o milagre ainda não aconteceu, o meu Deus continua sendo fiel, e o seu Deus também. O seu Deus também. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Você quer aprender a orar com autoridade, ousadia e fé? Se coloque de pé e se apresente diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero que as próximas 7 semanas venham abalar a minha vida de oração, de tal maneira, Senhor, que eu possa ver, contemplar, entrar no mundo espiritual, que o Senhor possa me batizar com um batismo de fé, com um batismo de autoridade. Ah, Senhor, eu creio, Senhor,
que assim como os discípulos pediram para que o Senhor os ensinasse a orar, essa é a nossa oração no início dessa série. Espírito Santo nos ensina a orar. Espírito Santo, traz a tua palavra ao nosso espírito, a nossa boca, a nossa língua. Que os nossos sentimentos sejam substituídos por uma palavra. Que o inimigo não nos encontre murmurando, não nos encontre derrotados, não nos encontre abatidos. Que o inimigo não nos encontre cansados, que o inimigo não nos encontre incrédulos. Que o inimigo não nos encontre silenciosos, cativos. Que o inimigo não nos encontre amedrontado, que o inimigo não nos encontre desconhecedores da palavra, ignorantes da palavra. Que o diabo não nos encontre distraídos, vivendo uma vida de pecado. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que o inimigo não nos encontre caídos. Mas agora, Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor levante aquele que está caído, aquele que está, Senhor, sem forças. A tua palavra diz que o Senhor faz forte ao cansado. E é na tua força, Senhor, que nós nos apropriamos agora. É da sua força que nós nos apropriamos agora, Senhor. Faz forte aquele que está cansado. Levanta aquele que está caído. Liberta aquele que está oprimido. Socorre, Senhor, aquele que está desfalecido. Anima aquele que está desencorajado. Encoraja, Senhor, aquele que está com medo. Alivia aquele que está, Senhor, sobrecarregado. Oh, Senhor, tira a dor daquele que está sofrendo. Traz alegria àquele que está enlutado. Reconcilia aquele que está, Senhor, aquele que brigou, aquele que está em contenda, aquele que está separado. Encharca aquele que está seco e árido. Encharca, Senhor. Encharca a lã, encharca a alma. Vivifica aquele que está morto. Oh, Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor, com o sopro da tua boca, traz vida. Vivifica aquele que está morto. Traz esperança àquele que perdeu a esperança por completo. Aquele que está aqui hoje, Senhor, e não tem fé. Espírito Santo, acende uma chama de fé no coração, no lugar mais íntimo, Senhor, no lugar mais secreto. Aquele que um dia, Senhor, foi muito crente e hoje, Pai, é quase um apóstata. Em nome de Jesus, que o Senhor traga de volta, Senhor, os teus filhos tementes. Que venha temor, que venha paixão. Somos teus filhos. O Senhor nos encontrou no lamaçal do pecado. O Senhor nos encontrou no deserto. O Senhor nos encontrou no vale dos ossos secos. O Senhor nos encontrou no leito de morte. O Senhor nos encontrou, ó Deus, em lugares escondidos, em lugares assombrados. O Senhor nos encontrou nos lugares sombrios da terra e nos trouxe a luz. Não estamos aqui por acaso. Estamos aqui, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. Levante as suas mãos ao Senhor e comece a adorá-lo. Levante a sua voz. Apóstolo, eu não sei orar. Então comece a orar. Comece a agradecer a Deus.
O Senhor quer ouvir a tua voz. Eu sei que Ele te conhece independente da tua voz, mas nesse tempo onde vamos falar de oração, é preciso que você saiba que há uma voz dentro de você que precisa vir para fora. Então espírito de timidez, espírito de vergonha, espírito de medo, espírito de religiosidade, toda tradição, em nome de Jesus, caia por terra. Tudo aquilo que é externo. Então levante a sua voz e comece a dizer: Deus, obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Senhor, pela tua palavra revelada. Eu quero, Senhor, conhecer a tua palavra. Diga isso para o Senhor: Deus, eu quero conhecer a tua palavra, para que eu possa orar com autoridade em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos aos céus e diga: Pai, em nome de Jesus, leva-me estes próximos dias a viver uma vida de oração com autoridade e ousadia. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, e ela pode penetrar nos lugares mais secretos da minha vida e trazer discernimento na minha alma e no meu espírito. Ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do meu coração. Por isso, Senhor, pela tua palavra, eu chamo à existência o que está visível. Eu chamo à existência, Senhor, tudo aquilo que a tua palavra diz que eu sou, tudo aquilo que a tua palavra diz que eu tenho direito. E eu chamo à existência o que está na tua palavra, para se tornar real, palpável, invisível na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor. Queremos mergulhar no Senhor, queremos nos entregar ao Senhor. Quando nós oramos a palavra, nós estamos dizendo: Senhor, independente do que eu estou vendo, eu creio e me aproprio daquilo que a tua palavra diz. Amém, glória a Deus. Está recebendo Jesus como Senhor da sua vida. Deus abençoe você. Adeilson está recebendo Jesus. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Muito. Mais alguém gostaria de entregar sua vida para Jesus? Mais alguém? Oh, bênção, vem, minha querida. Deus abençoe você. Luana, Deus abençoe, seja bem-vinda, Luana. Isso, pastora Silmara, abraça a Luana aqui. Mais alguém? Glória a Deus. Já vão começar a carreira espiritual aprendendo a orar. Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Vocês são muito bem-vindos no altar. Vamos dar um aplauso ao Senhor para recebê-los na presença do Senhor nessa noite. Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!